sessão espírita dentro da Bíblia? Fica comigo que eu vou te explicar esse negócio direito. Primeiramente, eu quero te explicar que os demônios, eles são anjos que se rebelaram contra Deus, seguiram Satanás em sua queda. Deus criou todos os seres, Gênesis 1:31. Mas Satanás foi movido pelo orgulho, rebelou-se contra o Senhor. E aí passagens como Isaías, Ezequiel, Apocalipse são usadas pela teologia para explicar a queda desses anjos que o acompanharam na sua rebelião. Esses anjos caídos tornaram-se os demônios, seres espirituais malignos que se opõem a Deus, promovem engano, idolatria e procuram afastar as pessoas da verdade. Apesar do seu poder, eles são criaturas limitadas e estão sujeitos à autoridade de Deus. O Novo Testamento revela que Jesus venceu definitivamente o reino das trevas por meio de sua morte e ressurreição. Colossenses capítulo 2, verso 15. E o destino final de Satanás e de seus demônios será o juízo eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, nós vamos ver um líder consultando uma necromante, fazendo ali uma sessão espírita dentro do livro ali. A Bíblia faz questão de relatar isso. Era realmente uma sessão espírita ou o que era aquilo ali? Vem cá que eu vou te explicar. Primeiro, o livro de Samuel 28:6 vai dizer: Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Esse detalhe é fundamental. Deus havia encerrado a sua comunicação com Saul. Então surge uma pergunta lógica. Se Deus se recusou a responder pelos meios que ele mesmo instituiu, por que responderia justamente por um meio que ele condenava? No primeiro livro de Samuel, nós vamos ver Saul consultando uma médium para falar com o espírito de Samuel, que já havia morrido, já havia falecido. Se Deus permitisse isso acontecer, seria uma contradição ao seu próprio caráter. Olha, Deus ele proibia terminantemente a necromancia, e ele proíbe até os dias de hoje, que a palavra de Deus continua valendo. Olha, Levítico capítulo 19, verso 31. Não recorra aos médiuns, nem consultem os espíritas, pois vocês se tornarão impuros por causa deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E ainda, em Levítico capítulo 20, verso 6. Quem recorrer aos médiuns ou aos espíritas, prostituindo-se com eles, voltarei meu rosto contra essa pessoa e a eliminarei do meio de seu povo. E ainda mais, em Deuteronômio, não permitam que se ache entre vocês quem consulte os mortos, pois todo aquele que se faz essas coisas é detestável ao Senhor. Deuteronômio 18, verso 10 ao 12. Queridos, Deus ele chama essa prática de abominação. Seria incoerente que o Senhor utilizasse exatamente aquilo que ele declarou ser abominável e para poder se revelar a Saul. Se Deus quisesse falar com Saul, ele teria respondido à oração de Saul. E olha, nós vamos ver, conforme nós vimos no início do vídeo, que essa terça parte de demônios ela já havia caído sobre a terra, né, quando Deus criou o ser humano. Tanto é que Eva foi enganada por uma serpente, mas a serpente ali é só uma figura de linguagem apontando para o próprio Satanás, que foi ali enganar Eva, fazendo o homem se corromper. O diabo ele é especialista em imitação. 2 Coríntios capítulo 11:14, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Observe o verbo, não significa que Satanás seja luz, mas ele se disfarça de anjo de luz. Significa que ele assume uma aparência para enganar. Da mesma forma, um demônio pode assumir a identidade de uma pessoa morta, inclusive imitar sons de sua voz e falar coisas que a pessoa já fez. Isso não significa que o morto voltou. Significa apenas que o reino das trevas produz falsificações. Essa médium que Saul vai consultar, ela fica surpresa com essa busca por ela, porque na verdade ela já não estava nem mais atuando, porque o próprio Saul havia expulsado os necromantes de Israel. Olha, a mulher ela era acostumada com práticas ocultistas, mas quando ela viu Samuel, ela gritou. Isso demonstra que algo além do normal que ela fazia aconteceu.
O reino das trevas estava produzindo uma manifestação diferente daquilo que é habitual. Na palavra, a necromante vai dizer: vi um Deus subindo da terra. Mas essa palavra Deus está em minúsculo, em D minúsculo. E o texto hebraico, vai dizer: vi um Elohim subindo da terra. Vi um Elohim subindo da terra. A palavra Elohim, ela possui alguns usos, Ela muitas das vezes vai significar o verdadeiro Deus. Geralmente vai vir em letra maiúscula, Elohim. Pode representar deuses pagãos, pode representar seres espirituais, autoridades das trevas, E por isso muitas traduções vão colocar essa tradução como vi um ser espiritual, ou vi um Deus com D minúsculo. Porque, na verdade, o nosso Deus, ele não é um Deus, ele é Deus. Então, quando a Bíblia traz a expressão um Deus com D minúsculo, está falando de seres das trevas, está falando de entidades demoníacas. Observe um detalhe importante. Está em minúsculo a palavra aqui, como eu disse. Na cosmovisão pagã daquela mulher, qualquer ser espiritual extraordinário podia ser chamado de Deus. Ela não estava fazendo uma declaração teológica, ela estava descrevendo o que julgava estar vendo. Ou seja, o termo não identifica Samuel, identifica apenas um ser espiritual. O verdadeiro Samuel estava com Deus. Após a morte, Samuel havia encerrado a sua missão. Em toda a Bíblia não encontramos profetas sendo chamados por homens para voltarem da morte. Lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, quando Moisés aparece em Mateus capítulo 17, quem tomou a iniciativa foi o próprio Deus. Não foi um médium, não foi uma consulta aos mortos. Foi uma manifestação da glória de Deus. Então existe uma enorme diferença quando a gente observa os detalhes. Amém? E como a palavra de Deus diz que aquele que consulta necromantes, ele iria pagar com a própria vida, o que aconteceu? Saul morreu justamente por causa disso. O próprio cronista, no livro das Crônicas, vai explicar a razão da morte de Saul. Olha só, no livro das Crônicas vai estar escrito assim, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, versos 13 ao 14. Assim Saul morreu por causa de sua infidelidade ao Senhor. Ele não guardou a palavra do Senhor e ainda consultou uma médium em busca de orientação. Em vez de consultar o Senhor, consultou uma médium. Por isso o Senhor o matou e o entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Por que Deus não ouviu Saul, queridos? Porque Saul ele não queria se arrepender dos seus pecados. E Deus só nos ouve, queridos, quando verdadeiramente chegamos para Ele com o coração quebrantado e arrependido. Deus não ouve, queridos, quando a gente não quer arrependimento. Quando a gente não está arrependido dele, não nos ouve. Mas não significa que ele não quer nos ouvir, ele quer nos ouvir, mas ele quer o nosso arrependimento primeiro. E Saul decidiu de não se arrepender e partiu para o consulta de médiuns. O texto nunca vai elogiar essa consulta. Nunca diz que Deus aprovou. Pelo contrário, diz que Saul morreu porque buscou orientação naquele ambiente. O objetivo dos demônios, e até hoje, queridos, é uma passagem no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Está lá no Antigo Testamento, mas até hoje, o objetivo dos demônios é misturar verdade com mentira. O Espírito anuncia corretamente a morte de Saul. Isso prova que era Samuel? Não. Na Bíblia, demônios também falam verdades, quando isso serve aos seus propósitos. Ele fala um fato que verdadeiramente aconteceu para cumprir o seu propósito. Os demônios, quando estavam no Gadareno ali, que eles se apresentaram a Jesus, eles logo reconheceram, esse é o Filho de Deus. Os demônios reconheceram Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 3, verso 11. Conhecer fatos não significa que aquele que está falando em nome de Deus. Os espíritos malignos conhecem acontecimentos, observam pessoas e podem anunciar aquilo que Deus já decretou para produzir engano.
O maior poder do diabo não é a mentira absoluta, mas a meia-verdade, usada para dar credibilidade àquilo que está errado. E a conclusão que nós podemos tirar aqui, queridos, com muito respeito, né, a quem considera correto consultar espíritos, estar nessa religião, dentro da interpretação da palavra de Deus. O episódio de Endor não mostra Samuel retornando dos mortos, mostra um espírito maligno personificando Samuel. A própria prática da consulta já era condenada por Deus. Saul havia sido abandonado por causa da sua rebelião, da sua rebeldia. A médium descreve apenas um ser espiritual, um Deus, subindo da terra. E a Escritura, ela vai nos ensinar que os anjos e Satanás e seus demônios são mestres em disfarces e falsificações. Assim, a narrativa funciona como um clímax da decadência espiritual de Saul. Rejeitado por Deus, ele busca respostas onde Deus havia proibido, tornando-se vítima do engano do mundo espiritual das trevas. Olha, nós podemos também entender que o que nós estudamos aqui preserva a coerência do caráter de Deus. Aquele que proibiu consultar os mortos não validaria sua revelação por meio de necromancia. Em vez disso, a cena demonstra o perigo de abandonar a Deus para ouvir vozes espirituais que conduzem à destruição. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha com alguém que também precisa de ouvir esse vídeo, de aprender sobre esse ensinamento, e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém? Me siga também nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram, Pastor Laio Nunes.